nós. Somos convidados para adorar ao único e verdadeiro Deus. Como Pai gracioso veio nos amar, preocupado com os que são seus. Viu nossa miséria, nossa condição, sem uma esperança, sem uma razão. Com a sua graça, com o seu perdão, deu-nos vida nova em Jesus. Ele é o Filho amado, prazer do nosso Pai. Tem em suas mãos o poder de nos guiar. Juntos levantemos sempre em nossas mãos e a uma voz louvemos a Jesus, o Senhor. Convidados para adorar ao único e verdadeiro Deus. Como Pai gracioso veio nos amar, preocupado com os que são seus. Viu nossa miséria, nossa condição, sem uma esperança, sem uma razão. Com a sua graça, com o seu perdão, deu-nos vida nova em Jesus. Ele é o Filho amado, prazer do nosso Pai. Tem em suas mãos o poder de nos guiar. Juntos levantemos sempre em nossas mãos e a uma voz louvemos a Jesus, o Senhor. Senhor da glória, Senhor da história, Rei de vitória, Senhor da glória, Senhor da história, Rei de vitória. Amém. Sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. A igreja. Novamente, tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Essa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me
és tremendo, e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me e amarra-me a ti. Tu és tremendo, tu és tremendo, tu és tremendo. Olá, meu irmão, minha irmã, tudo bem? A gente se reúne aqui de forma virtual agora para dar seguimento nos nossos estudos, quarta-feira. Você que tem usado esses recursos como culto doméstico, ou você mesmo que acompanha isso como uma forma de devocional semanal ali, uma forma de ter um estudo orientado, que você possa concentrar e direcionar o teu coração agora para esses breves minutos onde a gente vai seguir nas nossas reflexões no livro do nosso querido, conhecido e amigo pastor Abner, Em Boas Mãos, o Triunfo da Providência de Deus, onde algumas reflexões são feitas no livro de Ruth, um livro muitas vezes esquecido, mas que certamente tem muitas aplicações e muitas verdades da palavra de Deus para aplicar a nossa vida nessa caminhada pela nossa santificação, que é algo que a gente também já tem falado, né? Principalmente depois do nosso último livro estudado, Santificação Profunda, do Dane Ortler. Então fica aí e vamos olhar o que Ruth tem para nos ensinar hoje. Bom, se você está acompanhando os estudos, você certamente já tem acompanhado em que estágio da história de Ruth nós estamos e já sabe do contexto. Eu não vou gastar tempo aqui exatamente explicando todo o contexto novamente, mas te encorajo a buscar os últimos vídeos que ficam no grupo do InformaCIB e também no YouTube da CIB, para poder se contextualizar caso você ainda não tenha feito, tá bom? Mas o importante é saber que agora a gente está no último capítulo do livro de Ruth. Então o livro começa a tomar contornos de clímax, né, de dramaticidade ali para o fechamento de uma história que aparentemente começou de uma forma muito trágica. E é isso que o Abner vai trazer para a gente no capítulo 5 do seu livro hoje, tratando do capítulo 4 de Ruth. O breve contexto do capítulo indica que existe um pequeno impasse ou um certo impasse em relação a será que Ruth e Noemi, sua sogra desamparada e viúva, serão resgatadas? Será que de fato haverá algum tipo de resgate ao que inicialmente foi uma esperança, algo que surgiu no coração de Noemi e de Ruth por Boaz, que aparentemente seria o resgatador da família após a tragédia que aconteceu com Noemi, de perder Elimeleque, seu marido, perder os seus filhos também, e por isso as suas noras ali ficariam desamparadas, das quais Ruth persistiu e escolheu ficar junto a Noemi, e agora elas não têm, estão em situação de miséria, não têm um nome, são viúvas e sabem que viver dessa forma em Israel vai ser bem complicado. Por isso que existe toda essa atenção sobre, e aí, o que vai acontecer? Será que elas vão ficar desamparadas? E então Boaz, que é um parente relativo ali da família, surge como uma possibilidade, mas no capítulo 4 ainda existe um impasse, porque aparece a imagem, a figura de um parente mais próximo que aparentemente deveria exercer esse direito de resgatador e não se sabe se ele vai fazê-lo. E as tensões ao redor desse começo do capítulo 4 giram em torno de uma ideia central, que é o que o Abner vai trazer no livro, como sendo a ideia central desse trecho realmente no capítulo, né? Dizendo que a definição do resgatador e seu sacrifício garantem aos resgatados a posse de sua herança, além de nomes imortalizados. E aqui é importante destacar que pode não ser muito importante, ou pode soar como não sendo algo muito diferente, assim, ter um nome imortalizado, ou ser, ter
o seu nome, né, literalmente o seu nome como sendo algo de importância, mas naquele contexto específico, você não ter alguém para levar o nome da sua família adiante, você não ter uma herança familiar para frente, não ter uma descendência vasta, era motivo de alguma forma de certa vergonha e de certo entendimento de que Deus não tinha abençoado aquela família. Então era algo muito importante que afligia o coração de Noemi de pensar que meu marido morreu e agora minha família acabou, a minha família não vai seguir adiante de geração em geração. Por isso as tensões aqui começam muito em torno dessa ideia de que o nome de Elimeleque, falecido, vai ser esquecido. E agora a família dele não tem futuro, pois Noemi é uma viúva com sua nora Ruth, sem recursos e numa terra onde, assim que elas morrerem também, a sua família seria totalmente esquecida. Bom, e a forma como Abner expõe esses primeiros versículos aqui do capítulo 4 de Ruth mostram algumas inserções que nos fazem lembrar sobre a soberania, sobre a providência de Deus. Ruth, por si só, é um livro onde Deus não é muito citado, de fato, pelo narrador do livro, ele não é citado nenhuma vez, mas pelos personagens ali, até pela própria Ruth, algumas vezes, mas ele não aparenta ser a figura geral, a figura principal do livro. E isso também por si só passa uma mensagem que é justamente o começo do capítulo 4 começa a mostrar, quando Boaz ali meio que coincidentemente se encontra com esse possível resgatador que teria o direito de resgatar a família de Noemi e de Ruth na sua frente. E aparenta ser uma coincidência, aparenta ser algo que aconteceu por acaso, e na verdade não. A gente vê que pelo caminho que o livro toma e por cada detalhe, como as coisas são comentadas até pelo próprio autor, nós vemos a providência de Deus, nós vemos Deus trabalhando no background, no pano de fundo da história de Noemi e de Ruth. Por isso a gente pode também entender que na nossa vida ainda mais acontece isso, né, hoje em dia, quando nós muitas das vezes ou naturalmente quase nunca vemos um grande sinal ou não vemos algo super grandioso acontecendo, mas vemos Deus nos detalhes quando olhamos para trás e percebemos como Ele tem sido soberano e providencial em vários detalhes da nossa vida quando nós nem imaginamos, né? Quando as rotinas acontecem, quando as coisas comuns da vida acontecem, Deus está trabalhando no pano de fundo, trabalhando soberanamente na nossa história. E nisso a gente pode descansar, nisso a gente pode colocar as nossas ansiedades, nisso a gente pode se aliviar das nossas pressões, sabendo que, apesar de não ver, de não ouvir de forma audível a voz de Deus, de não olhar grandes sinais e milagres e coisas maravilhosas acontecendo rigorosamente todos os dias, nós podemos descansar que temos um Deus soberano, que atua, que é providencial, que faz o seu plano acontecer na nossa rotina, no nosso dia a dia, nas coisas comuns. E isso deve nos encher também de esperança. Dos versículos 3 ali até o versículo 6, Boaz demonstra ter interesse sim em resgatar Ruth e Noemi, mas respeita o direito desse parente próximo que não tem o nome citado de ser o resgatador. Ele confia e se debruça totalmente na soberania de Deus, na dependência que ele tem de Deus, de saber que o que for o plano de Deus vai ser feito, independente de ser ele o agente desse resgate ou não. E é dessa forma que acontece ali com Boaz. Ele se encontra com esse parente que quer ser, ou que teria o direito de ser o primeiro resgatador do que ele, e muitos poderiam, no lugar de Boaz, tentar dissuadi-lo a desistir do seu direito ou não querer exercer o seu direito de ser resgatador da família, pelo vínculo que Boaz já tinha criado ali com Ruth e certamente com Noemi. E a gente vê que Boaz toma uma atitude bem diferente disso. E isso traz uma outra inserção muito interessante que o Abner faz também aqui, que é uma reflexão sobre como a gente tem agido quando nós queremos muito alguma coisa. Que talvez agir para sempre impor o nosso desejo, a nossa vontade,
e aquilo que a gente quer fazer e como as coisas devem acontecer do nosso jeito, pode revelar uma falta de confiança, né? Uma falta de dependência de Deus. E Boaz agiu de forma totalmente diferente disso, né? Entendendo a soberania de Deus, entendendo que Deus estava fazendo o que estava no plano dele ser feito. Ele demonstra sim querer resgatar, mas ele respeita o direito desse parente mais próximo. Então, o livro toma um tom de dramaticidade quando esse parente diz sim, que ele aceita fazer o resgate. E aí o que parecia ser a história perfeita da providência de Deus para unir Boaz a Ruth e assim resgatar a família de Noemi, parece dar um desânimo para os leitores que imaginavam que a história estava se caminhando para um final que não tinha como dar errado. Mas o que acontece é que esse parente acaba depois, logo em seguida, por desistir na presença ali dos líderes que estavam testemunhando e ratificando essa transação. Esse parente passa a desistir desse resgate ao saber que ele teria que se casar com Ruth. E aqui a gente pode ter vários motivos para isso, desde ele saber que se casaria com uma estrangeira, com Ruth, que era moabita, ou saber que ele faria o resgate e posteriormente, ao se casar com Ruth, ele muito possivelmente precisaria ter um filho com ela para dar sequência à história da família, o que é o escopo do resgate em si, e por isso a terra que ele estaria adquirindo ali como forma de pagamento pelo resgate não seria nem sua mais. O resgate, como a gente viu nos últimos capítulos, o conceito dele é de que um parente próximo adquiria a terra, né, adquiria aquela família de certa forma e protegeria aquela família para manter o nome da família, não dele mesmo. Ele resgata em nome de outros. Gasta os seus recursos, gasta da sua vitalidade para levar adiante o nome da família e não dele. E esse parente próximo resgatador, que seria provavelmente o primeiro ali da fila, ele rejeita essa ideia, ele não quer pensar nisso. E é o que o Abner vai dizer, que provavelmente é por isso que o nome dele não foi registrado. É curioso e pode ser irônico até o fato de alguém que estava tão preocupado com o seu próprio nome, de que rejeita um resgate, rejeita uma ação de tanta generosidade como um resgate de uma família desamparada, família próxima, né, parentes próximos, desamparados, rejeita isso porque o seu nome provavelmente não seria eternizado. Ele não teria o seu nome imortalizado, mas sim a família que ele estaria resgatando. Isso faz ele recuar desse resgate. E a inserção que o Abner faz nesse trecho é muito interessante também, é dizer que parece que o livro de Ruth está ensinando de que quanto mais as pessoas procuram por eternizar, por imortalizarem os seus nomes, menos Deus faz isso. Quanto mais buscamos trazer peso, fama, reconhecimento e perenidade para o nosso próprio nome, não para o nome dos outros, mais Deus restringe o nosso nome de ser conhecido, né? E isso tem acontecido dentro dessa lógica do reino, né? Dentro dessa lógica de inversão de papéis e de inversão de valores que o reino de Deus traz em relação àquilo que é conhecido no mundo. E trabalhar por fazer o seu próprio nome forte não costuma dar muito certo quando linkado aos valores do reino. E é por isso que a vida cristã trata-se de um sacrifício constante de viver não para fazer o seu nome maior, não para de alguma forma trazer peso e reverência ao seu próprio nome, à sua própria história, à sua própria linhagem, mas ao nome dos outros, um serviço aos outros, um serviço aos nomes de outras pessoas. E parece que Ruth está nos comunicando isso, o livro de Ruth está nos comunicando isso. Deus, através da sua palavra, nos ensina sobre o altruísmo, o amor altruísta, que busca exaltar e busca levantar e busca dar destaque aos outros e não a nós mesmos. E acaba que é exatamente isso que Boaz faz quando esse primeiro parente decide não resgatar. Boaz então assume o resgate de Ruth, de Noemi, da sua família, da terra, e aceita a propriedade que era de Elimeleque, o falecido. E com isso Boaz
estava fazendo algo espetacular. Ele está aceitando uma propriedade que no futuro não seria mais sua. Ele estava aceitando uma sogra que não era sua, casar-se com uma mulher estrangeira cujo filho não teria o seu nome. Ele estava aceitando todo o peso daquele resgate, como Abner diz, para que o nome de outra pessoa fosse imortalizado, não o seu próprio nome. E o curioso e o irônico, e mais uma das coincidências do livro de Ruth, é que Boaz até hoje é conhecido como um homem de bom caráter, um homem virtuoso na história de Israel. Ele que não se preocupou com o seu próprio nome, pelo contrário, deu tudo o que tinha, deu os seus recursos para salvar o nome de outros. Ele tem o seu nome reconhecido e imortalizado. Você quer ter o seu nome imortalizado? Quer ter o seu nome ganhando peso, ganhando fama, ganhando reconhecimento? Sabe que quanto mais você trabalhar para alcançar isso, provavelmente mais longe disso você estará. Porque não é assim que Deus trabalha. Deus quer que nós trabalhemos buscando trazer reconhecimento, trazer destaque ao nome dos outros e deixar que Ele faça o que Ele quiser com o nosso. Então, nessa lógica do reino, nós não devemos buscar imortalizar o nosso próprio nome, mas é Deus que escolhe fazer isso quando nós nos dispomos a servir aos nomes dos outros. E fechando, é impossível não fazer o paralelo. Quando a gente pensa na nossa história, como nós estávamos desamparados, como nós, no nosso estado de morte, não tínhamos terra, não tínhamos nome, não tínhamos família. E Cristo aparece como nosso resgatador, assim como Boaz aparece como resgatador de Ruth e de Noemi. Esse link nos mostra como que a providência de Deus, ela sempre existiu, ela sempre vai existir e ela trabalha da mesma forma desde sempre. Em Cristo, nosso resgatador, nós passamos a ter um nome, nós passamos a ter terra, porque Ele nos comprou com seu sangue, porque Ele deu dos seus próprios recursos, sem pensar ou sem valorizar aquilo que Ele tinha, sem trazer em autoestima, sem manter em autoestima o fato de ser igual a Deus, de ser Deus. Ele abdicou disso, assim como Boaz abdicou dos seus próprios recursos, para poder resgatar aqueles que estavam desamparados. Então, que maravilha olhar para a palavra de Deus e ver o amor e a providência de Deus se repetindo, se replicando de diferentes formas, e isso desembocando ali no resgate maior e final de todos, que é Cristo Jesus morrendo após viver uma vida perfeita e ressuscitando ao terceiro dia, para nos resgatar, para nos dar uma família, para nos dar uma herança. E essa herança não pode ser corrompida, essa herança não pode ser corroída, mas está guardada e bem guardada pelo próprio resgatador para todos nós. Então, se você crê nesse resgatador, crê em Cristo, que você possa exultar nessa verdade, nessa história contada pelo livro de Ruth e lembrar do seu próprio resgate, de como Cristo fez isso para você. E se não, que você possa se reconhecer nessa situação, assim como Noemi e Ruth se reconheceram e buscaram um resgatador, ou buscaram e dependeram da sua soberania e providência de Deus por um resgatador, e Deus as recompensou nesse sentido. Então, nós temos um resgatador, nós temos Cristo, e que você possa crer nele, possa depositar a sua fé nele, para que dessa forma você desfrute e usufrua dos efeitos de um resgate que só Ele pode fazer na nossa vida. É isso, meus irmãos. Eu espero que de alguma forma o capítulo 5 do livro do Abner em boas mãos, o triunfo da providência de Deus, tenha te ajudado a pensar um pouco mais no dia de hoje sobre a providência e a soberania de Deus e como Ele quer que nós trabalhemos pelo nome dos outros e não pelo nosso. Como Ele quer que nós trabalhemos para fazer o nome dos outros imortalizados, não o do nosso.
e que Ele possa trabalhar com o nosso nome do jeito que Ele quer fazer, que a gente não se preocupe com isso, porque nós já fomos resgatados por aquele cujo nome está acima de todo nome, que é Jesus Cristo, o Rei dos Reis. Fique com Deus e até uma próxima. Deus abençoe.